Nós vamos estar agora passando para a palavra. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 30 até o 44. Eu gostaria que agora você procurasse se desligar de tudo e procurasse prestar atenção naquilo que o Senhor tem para fazer aqui. É um texto bastante conhecido, né? Mas que o Senhor ministrou no meu coração e a gente vai tentar transmitir da melhor forma aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Diz assim: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram-se dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Vamos orar? Nesse momento nós vamos estar orando também por Edna, Camila, Tatiane e Karina, por libertação. Deus sabe o que está acontecendo. Senhor, nós estamos, Senhor, na Tua presença, Pai, e eu quero te pedir, Senhor, Tu venhas nos abençoar, Tu venhas, Senhor, nos dirigir, Tu venhas nos direcionar, Senhor, na ministração da Tua palavra, e que Teu Espírito, Senhor, venha falar, Senhor, ó Deus, segundo a necessidade de cada coração, ó Pai. E que, ó Deus eterno, Senhor, o Teu Espírito venha edificar, Senhor, ó Pai eterno, Senhor, as nossas vidas, tanto a nossa vida, Senhor, como individualmente, como igreja Tua, Senhor. Pai, nós queremos apresentar também nessa hora a Edna, a Camila, a Tatiane, a Karina, Senhor. Tu sabes, Senhor, ó Deus, o que estão vivendo, a necessidade que elas têm de libertação, ó Pai. Nós não conhecemos, nós não sabemos a sua história, nós não sabemos o que eles estão vivendo e o porquê eles estão, no que eles estão, Senhor, ó Pai eterno, Senhor, sofrendo, ó Pai. Mas nós sabemos que Tu conheces, Senhor, todas as coisas estão nuas e patentes diante de Ti, Tu conheces, Senhor, e nós pedimos, Senhor, entra, Senhor, com intervenção nessas vidas, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, e vem libertá-las, Senhor, de todo mal, ó Pai, e fazê-las chegar, Senhor, ao conhecimento da Tua palavra, para que possam, Senhor, também estar na Tua presença e poder desfrutar do Teu grande amor, Senhor. Nós te pedimos essas bênçãos, te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos sobre a primeira multiplicação dos pães. E esse milagre, ele está inscrito em todos os evangelhos. E é interessante que cada lugar está escrito de uma forma, em algum lugar, em cada lugar que a gente lê, ele acrescenta alguma coisa, uma nuance a mais na história que cada evangelista contou da sua própria forma. Então,
A primeira coisa, assim, eles estavam, a gente sabe que Jesus havia mandado os discípulos para saírem de dois em dois, pregar, levar o evangelho, curar os enfermos, e nesse interim, João Batista havia sido morto por Herodes, né? E quando eles voltaram contando a Jesus as bênçãos, aquilo que havia acontecido através da ministração do evangelho para as pessoas, a ministração da palavra para as pessoas a quem eles foram enviados. Mas em um dos textos dá a impressão que Jesus estava também, de certa forma, abatido com toda aquela situação, com a morte de João, com aquilo que estava acontecendo. E naquele momento, ele falou assim, olha, pessoal, vamos para um canto, vamos para um lugar mais tranquilo, vamos repousar um pouco, porque tinha muita gente indo e vindo, e eles nem tempo tinham de comer, e eles então se propuseram a ir para um outro lugar. E aqui diz assim que eles iam para um lugar deserto para repousar um pouco, né? E no outro texto diz assim que eles foram para um lugar deserto na cidade de Betsaida, né? E ali, é interessante que quando eles chegaram ali, eles nem tinham chegado, já havia uma multidão se associada, chegado ali, e todos estavam procurando a eles. Eles foram procurar descansar, eles foram procurar ter um momento de repouso para comer, e a multidão acolheu de tal forma que quando Jesus vê aquela multidão, a Bíblia diz assim que ele viu a multidão e eles teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Jesus começa agora a ensinar, no outro evangelho diz assim, Lucas diz assim que ele os recebeu, falava do reino de Deus e sarava todos os que necessitavam de cura. E acontece que o dia foi passando, e agora já era mais tarde, e os discípulos começaram a preocupar, porque era uma grande multidão, e eles estavam ali, né, mas eles estavam com fome. Já era tarde no dia, eles precisavam comer. E os discípulos estavam preocupados e falaram assim, olha, Senhor, despede essa multidão para que eles vão às aldeias circunvizinhas, comprem pão e se alimentem, porque eles vão, daqui a pouco o pessoal vai cair de fome, né? E Jesus, então, a Bíblia diz assim, que Jesus fala para eles assim, dá-lhe voz de comer, dá-lhe voz de comer. E aí, eles começam a analisar a situação. Como que eles iriam dar de comer para aquela multidão? Era muita gente, não tinha... era muito o custo para comprar pão para toda aquela gente, 200 dinheiros era um valor muito alto, e seria difícil, inclusive, naquela situação, encontrar algum lugar que pudesse fazer tanto pão em tão pouco tempo para tanta gente, né? Diferente de hoje, talvez a gente até conseguisse, se tivessem grandes supermercados aí, né, grandes padarias, de repente chegar lá, com dinheiro até se conseguisse comprar vários tipos de pães. Mas não havia como chegar lá. Então eles estavam realmente diante de uma impossibilidade. E o Senhor falando, dão vocês de comer, deem vocês de comer. Aí Jesus fala assim para eles assim, escuta, quantos pães vocês têm? E nesse texto que nós lemos em Marcos, a gente parece assim que eles falaram assim, nós temos 5 pães e 2 peixes. Quando a gente lê o texto de João, a Bíblia diz assim que eles estavam, Filipe questiona a questão do dinheiro, e André sai procurando ali no povo quem tinha alguma coisa para comer, e eles encontram um rapazinho que havia levado um lanchinho que tinha 5 pães e 2 peixes. E eles disseram, olha, E esse rapaz, de uma forma deliberada, de boa vontade, ele colocou à disposição de André e de Jesus para que aquele lanchinho, que era dele só, fosse dado para o mestre, mas sem saber exatamente o que queria acontecer, né? E é interessante que Jesus, ele manda então, que a multidão, diz que havia bastante relva ali, e ele pede que a multidão se assente. E não de uma forma, e ele pede que a multidão se assente,
nesse texto que nós lemos, ele fala de 100 em 100, de 50 em 50. No outro texto, ele fala assim, que se assentem de 50 em 50. Tudo bem, porque 100 é múltiplo de 50, né? 2 vezes 50. Então, eles sentaram de 50 em 50. Jesus mandou que todos se assentassem. E só depois que todos estavam assentados, ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes, e a Bíblia diz assim, que ele, tomando os pães e havendo dado graças, ele repartiu pelos discípulos, e os discípulos para os que estavam assentados. E aí, igualmente também os peixes, o quanto quiseram. E a Bíblia fala que, depois que todos comeram, ainda sobraram 12 cestos de pães, e eles, de pedaços de pães, e eles guardaram, e Jesus fala assim, vocês guardem isso, para que não se perca nada. Eu fiquei pensando, irmãos, que os discípulos foram testados numa situação que racionalmente era impossível fazer alguma coisa. Eles não tinham dinheiro, não tinham uma fonte de uma grande padaria que pudesse fazer, e Jesus, ele havia feito os milagres, tinha ensinado, mas ele sabia que eles estavam com fome. E ele sabia também o que ele iria fazer. E eu queria colocar alguns pontos, levantar alguns pontos em relação a esse texto. A primeira coisa é que Deus continua a olhar para a humanidade com olhos de compaixão. E ele está atento às necessidades do povo. Deus continua olhando para a humanidade com olhos de compaixão. E querendo abençoar, e querendo ajudar, e querendo curar, e querendo transformar. Mas é necessário que as pessoas o busquem, né? Se submetam à sua vontade, queiram, né? Queiram que ele faça alguma coisa. Quando vocês olhem para que vocês analisam essa situação, a multidão, ela foi atrás de Jesus. Ela viu em Jesus alguma coisa, ela viu em Jesus o poder que ele tinha, e eles foram atrás de Jesus buscando. E a Bíblia diz assim, se o buscardes, o achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Então, Deus, ele continua tendo um olhar de misericórdia, de compaixão para a humanidade. Mas é necessário que haja, em contrapartida, esse desejo do homem ir atrás, buscar e querer ser abençoado por Deus. Antes que nós abramos a nossa boca, Deus já sabe aquilo que a gente precisa. Jesus estava ali e ele havia curado aquela multidão, ele havia ensinado uma série de coisas, mas ele sabia também que eles estavam fisicamente cansados e estavam com fome. E por isso, ele coloca essa proposição, faz esse pedido para os seus discípulos para que vão e alimentem aquela multidão, né? E os discípulos, por sua vez, estavam diante da impossibilidade, né? Mas Deus fez com que, Jesus fez com que os discípulos procurassem e falassem assim, o que vocês têm? E o que Deus falava no meu coração é que nós também na nossa vida, também temos muitas vezes situações em que nós temos impossibilidades, coisas que você racionalmente, você analisa todos os pontos e você fala, eu não tenho como sair dessa. Mas, e os discípulos chegaram a essa conclusão, nós não temos como alimentar. Mas Jesus assim, quantos pães vocês têm? E na realidade, não era nem eles, mas houve a necessidade de buscar, encontrar aquele rapaz, e chama atenção também essa disposição desse menino, chegar e entregar aquilo que era seu. Se ele fosse egoísta, se ele quisesse assim, não, eu estou com fome, eu vou comer, não tenho nada a ver. A minha mãe preparou para mim. E se viriam os outros. Mas ele não. Ele prontamente, ele entregou aquilo para que Deus pudesse fazer, para que Jesus pudesse fazer, operar um grande milagre. Então, nós precisamos também, Deus muitas vezes nos leva
a buscar dentro daquilo que nós temos na nossa situação, substratos para que ele possa agir, né? Às vezes a gente pensa assim, eu não tenho nada, mas Deus é capaz de mostrar coisas através das quais você possa começar, vamos dizer assim, Deus possa, a partir daquilo, iniciar a solução de um problema que você tem. Então é necessário que nós nos coloquemos diante de Deus e peçamos a Ele, para que Ele venha agir nas nossas vidas e nos dar sabedoria, estratégia, para que nós possamos, assim, vencer as nossas impossibilidades, as nossas dificuldades. E uma coisa também que me chama muita atenção é essa postura do rapaz, né? Hoje a Silene, quando falava no louvor, ela falava sobre aquela mulher que derramou, né, que quebrou o vaso de alabastro e derramou aquele perfume caríssimo sobre Jesus. Sabe, irmãos? Qualquer coisa que nós façamos para Deus, qualquer coisa que nós temos que entender que nós estamos diante do Deus que é todo-poderoso. E diante dele nós temos que nos quebrar, nós temos que nos abrir, nós temos que nos doar, nós temos que oferecer a ele todo o nosso ser. E foi isso que esse rapaz fez. E através da entrega desse rapaz, foi o substrato que Jesus usou para poder abençoar aquela multidão que tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, nós temos que entender que passa a bênção na nossa vida também, passa pela nossa entrega, por nós entregarmos, porque nada que nós temos é nosso. E nós entregarmos. Não queremos ser egoístas, não queremos puxar as coisas para nós, mas sabemos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, irmãos, e essa eu gostaria de frisar mais, é uma coisa que assim, eu já li várias vezes, mas isso, quantas vezes eu ouvi pregação, mas Deus falou muito comigo nesse detalhe, né? A organização de Jesus. Veja, era uma multidão, não era? Estava todo mundo com fome. E imagina o que seria se todo mundo quisesse fazer o que quisesse ali na hora, todo mundo, aquela muvuca, e corre daqui, corre dali, já pensou? Aqui mesmo, né? Se todo mundo tivesse com fome e a gente aparecesse com pão, ia ter gente que ia sair correndo e é capaz até de tropeçar no outro, cair, porque é assim, se a gente está com fome, dá o desespero, e a pessoa... Mas Jesus teve uma estratégia. Se assentem de 50 e 50. E eu fiquei pensando, irmãos, como Deus, tudo o que Deus faz, Ele faz de uma forma organizada. Deus nunca é atabalhoado. Deus nunca faz as coisas assim. Não, Ele faz dentro de uma ordem. E essa ordem é uma coisa muito importante que nós temos que respeitar na casa de Deus, na obra de Deus, né? No plano de Jesus, havia uma logística de distribuição. E ele mandou que se assentassem. Enquanto eles se assentaram, eles se acalmaram. E o que aconteceu? A partir daí, então, uma vez que estava tudo organizado, ele agora pega os 5 pães e os peixes. Ele oferece, ele agradece a Deus. E o que ele vai fazer? Ele vai dizer, ó pessoal, vem aqui agora, vamos comer. Não. Ele pegou, começou a repartir. Ele deu para os discípulos e os discípulos foram passando para os demais. Havia uma organização, havia uma ordem, e todos comeram, foram saciados e ainda sobrou muita coisa. Irmãos, Deus falou muito sobre a questão da organização do reino de Deus, sabe? Se nós olharmos biblicamente, eu vou falar rapidamente sobre algumas situações, mas, por exemplo, sobre o acampamento do povo de Israel, Deus tinha uma ordem. Ele deu uma ordem para que eles construíssem o tabernáculo, colocassem o tabernáculo no centro. Ele designou quais eram as tribos que eram 3 tribos em cada face do tabernáculo. Ele designou quais eram essas tribos que deviam estar em cada lugar, né? E havia toda uma ordem, na hora que a coluna
levantava, eles sabiam que aquela nuvem se levantava, eles sabiam que era hora de partir. Havia toda uma preparação para desmontar o tabernáculo, para embrulhar, quem ia carregar, como deveria fazer. E então, havia toda uma ordem das tribos andarem, as primeiras que saíam, depois lá no meio iam os levitas com a parte do sacerdote, depois mais, acho que se não me engano, mais 6 tribos, as últimas 6 tribos atrás, e aquilo que era sagrado ficava bem ali no meio, e havia uma ordem para seguir. Não havia uma confusão, agora vamos lá, que legal, né? Não, era uma ordem de Deus. Era para seguir naquela ordem, caminhar segundo a direção de Deus. Quando Deus organizou a tomada de Jericó, para tomar Jericó e ter a vitória, eles precisaram seguir à risca a instrução de Deus. Deus deu uma instrução maluca, aparentemente maluca aos olhos do homem. Dar o povo todo andar em volta da muralha uma vez por dia, durante 6 dias, e de boca calada. Não era para abrir a boca, não era para fazer nada. E andar, simplesmente andar. E no último dia, no 7º dia, eles teriam que dar 7 voltas. E quando eles dessem a última volta, aí ia tocar trombeta e todo mundo ia gritar e as muralhas iam cair. E foi exatamente isso que aconteceu. As muralhas caíram e eles entraram e tomaram a cidade de Jericó. Outro exemplo que me chama a atenção é que Deus organizou também e orientou como Gideão deveria vencer os midianitas. Começou com tantos homens, diminuiu, até que ele ficou com 300. E esses 300, havia uma ordem precisa, né? Eles tinham que agir daquela forma, todos do mesmo jeito, e com aqueles 300 homens, Deus deu a vitória para Gideão sobre aquele povo que estava oprimindo os israelitas. Outra questão que chama a atenção é quando Josafá, o reino de os Moabitas, Amonitas e o povo de Sair invadiu Judá, estava ameaçando Judá, e Josafá buscou o Senhor e pediu para que Deus tivesse misericórdia deles. E eles buscam ao Senhor e Deus dá uma estratégia. E ele fala assim, olha, vocês coloquem, vocês não vão precisar fazer nada, mas vocês coloquem os cantores na frente da batalha. E eles fizeram exatamente isso. E a Bíblia diz que na medida que, no tempo em que começaram com júbilo e louvor, Deus pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram todos desbaratados. Era uma coisa maluca, né? Cantor na frente de batalha? Hã? Eu gosto muito de música, sempre gostei de cantar e tal, mas eu com guerra não sou bom dessas coisas. Eu imagino que o João, a Líria, o pessoal do louvor, se tivesse que ir na frente de uma batalha, ainda mais no modo que as coisas eram no passado, eu acho que iam questionar. Será que iriam? Mas era a ordem de Deus. E na medida que eles louvaram a Deus, Deus desbaratou aquele exército. Irmãos, eu fiquei pensando, como é importante, irmãos, que nós, como filhos de Deus, nós tenhamos, assim, esse discernimento de entender que Deus é um Deus de ordem. E Ele mostra a forma que Ele quer agir. E nós, por mais que nós sejamos expertos em algumas coisas, nós não somos nada diante de Deus. E diante de cada situação difícil que enfrentamos, nós temos que buscar qual é a estratégia de Deus. E a forma, e nos submeter àquilo que Deus mandar fazer, por mais absurdo que possa parecer. Mas, porque Deus é um Deus de ordem. E Deus prepara todas as coisas. E vejam bem, me chama a atenção o seguinte, que não aconteceu o milagre da multiplicação dos pães,
dos pães. Foi bom que vocês deram uma risada aí, né? Assim, não aconteceu o milagre enquanto não houve organização, obediência, submissão àquilo que Deus queria. Sabe, irmãos, o que Deus falou muito no meu coração é que nós temos que tomar cuidado, porque nós vivemos num mundo em que, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, nós vivemos assim, uma desorganização total, uma desconstrução de valores, desconstrução das linhas de mando e de autoridade, até porque hoje nós temos políticos corruptos, nós temos tanta coisa errada. E as pessoas, elas tendem assim, cada um quer viver, cada um tenta salvar a sua própria pele, não está nem aí, não quer obedecer nada, não quer fazer tudo o que lhe der, o que for melhor dentro das circunstâncias, independente do que seria uma orientação geral. E Deus falava muito no meu coração da importância de nós, como cristãos, entendermos que nós não somos do mundo. E nós estamos vivendo diante daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Pai das luzes, em que não há sombra de uma variação, aquele que não mente, aquele que não muda, e que tem a estratégia correta para a solução de cada uma das coisas. Mas para que nós possamos ter a bênção, para que nós possamos ser abençoados, nós temos que andar na estratégia de Deus, do modo de Deus, na organização de Deus. Nós temos que nos submeter a Deus, nós temos que nos submeter às nossas lideranças, nós temos que nos submeter à liderança dos nossos ministérios, nós temos que nos submeter uns aos outros, porque vocês imaginam se lá, na hora que Jesus estava falando assim, Jesus mandasse sentar de 50 em 50, começasse um grupo e falasse assim, mas que bobeira é essa? Por que isso? Por que 50 e 50? E por que não 75 e 75? Ah, mas poderia ser de 10 em 10. Ou, quem sabe, 20 em 20. A ordem era 50 e 50. E foi isso que foi feito. Então, irmãos, o que acontece hoje, muitas pessoas deixam de receber a bênção na casa de Deus, porque não se submetem à vontade de Deus. Eles querem fazer aquilo que querem, do jeito que querem, não querem ouvir a voz de Deus, não querem se submeter àquilo que Deus fala, mas acham que, por que assim? O povo de Judá poderia falar também assim, mas por quê? Por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser essa tribo, depois a outra? Não tinha o que questionar. Deus mandou, era para fazer. Irmãos, e nós estamos diante de uma desconstrução de valor, desconstrução das linhas de mando na nossa sociedade, só que nós estamos dentro da casa de Deus, e nós somos do Senhor. E Ele é o Rei grande sobre as nossas vidas. Então, irmãos, o que Deus falava muito no meu coração é de tomarmos cuidado, cada um de nós tomarmos cuidado com os nossos sentimentos, com essa coisa de que, sabe, mas eu queria, vai fazer assim, mas por que vai fazer assim? Não importa. Se a liderança, nós vamos procurar, nós estamos buscando a Deus, nós buscamos a Deus, cada um dentro do seu ministério busca a Deus, pede a direção de Deus. Então, irmãos, é hora de nós pararmos e questionarmos. O Senhor falou que é para sentar de 50 em 50, vamos sentar de 50 em 50, porque depois vai vir a bênção. Não adianta você querer ficar discutindo, mas se fosse assim, mas o louvor, por que tem que ser? Por que as coisas são assim? No teatro, mas não sei o quê, por que tem que ser assim? Poderia ser diferente. Irmãos, quem está na liderança está buscando a direção de Deus, está procurando fazer o melhor para Deus. Então nós temos que nos colocar dentro da casa de Deus, de uma forma de submissão a Deus, de submissão às nossas lideranças. Sabe por quê? Porque é na organização que Deus vai operar. Às vezes o milagre não acontece porque nós estamos nos perdendo enquanto, eu vejo assim, Deus falou assim muito comigo, enquanto não estiverem organizados, enquanto não se submeterem, enquanto não se entregarem, enquanto não deixar que eu faça, eu não posso realizar o milagre. Irmãos, nós, como igreja,
falando agora o objetivo que Deus colocou no meu coração, como igreja, nós estamos diante da multidão. E nós precisamos ter olhar de compaixão para aqueles que estão lá fora. Para levar a palavra, para ministrar cura, para ministrar libertação. Mas para que isso aconteça, em primeiro lugar, passa pela nossa entrega. Aquela entrega. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho que entregar nas mãos de Deus, tenho que me colocar nas mãos de Deus. Passa por você ouvir a voz de Deus e deixar que Ele dirija a sua vida. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que você pensa, mas é do jeito que Deus pensa. Da forma, da estratégia, usando a estratégia que Deus vai te dar, sabe? E quando nós, então, nos submetemos à estratégia de Deus, aí o que acontece? O milagre começa a acontecer. Sabe, irmãos, você, eu, nós temos dentro de nós um tesouro, que é a presença de Deus, que é o pão da vida. Você tem, né? Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de mim, se tem vida eterna, né? Então, você é detentor de ter dentro de você algo que é especialíssimo, que é a presença do próprio Deus. Mas sabe o que acontece? Você não é capaz de multiplicar isso por você mesmo. Você, por mais que você queira, você não vai multiplicar. Mas quando você se submete à vontade de Deus e deixa que o Espírito age, então, o que acontece? O Espírito Santo de Deus vai multiplicar esse pão e vai alimentar aqueles que estão à sua volta. Mas para isso nós precisamos nos submeter a Deus. Como é que você está? De que forma você tem vivido em relação às coisas de Deus? Será que você é daqueles assim que continua sempre questionando tudo, nada tá bom, mas se Deus manda fazer uma coisa de um jeito, você faz do outro. Ah, mas isso, para que isso? Ah, mas o culto precisa ser assim, podia ser assado. Por que no louvor tem que ser assim, não podia ser assim? Ah, mas eu gostaria que fosse. Irmãos, há uma ordem. E Deus opera na ordem, na organização. Egoísmo, achismo, essas pelejas que muitas vezes existem dentro dos grupos, dentro da igreja, são coisas que destroem, impedem a verdadeira operação de Deus. Então, irmãos, o que Deus colocava no meu coração nessa noite, Deus está querendo multiplicar pão. Deus está querendo multiplicar cura. Deus está querendo multiplicar salvação. Sabe? E isso é a coisa mais importante do que nós muitas vezes tentarmos resolver os problemas, querer agir da nossa forma, com a nossa cabeça e pelos nossos... Sabe por quê, irmãos? O que Deus colocava no meu coração é porque esse tipo de atitude é uma herança maligna lá do mundo. O mundo funciona desse jeito. Cada um quer agir de uma forma. E lá em Juízes diz assim, que não havia rei e cada um agia da sua forma, né? Porque não havia rei. Mas aqui, na casa de Deus, nós estamos sob o reinado de Jesus. Do nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. E nós temos o Espírito Santo de Deus que permeia as nossas relações e Ele quer operar. Ele quer abençoar, Ele quer batizar com o Espírito Santo, Ele quer que vidas sejam convertidas, vidas sejam curadas. Mas nós precisamos estar o quê? Em unidade. Em unidade. Imaginem aquelas pessoas, cada um querendo fazer do seu jeito. Jesus não poderia ter feito nada. Ele fez porque aquelas pessoas se submeteram. Você quer a bênção de Deus na tua vida? Para de agir conforme as pessoas agem lá no mundo. Pare de querer mudar as coisas segundo o teu modo de ver. Sabe? Muitas vezes a gente acha que a gente sabe tanta coisa. Irmãos, quanto mais, eu posso dizer o seguinte, quanto mais eu vivo, né? Hoje eu posso dizer que eu já não sou mais, eu tenho 63 anos, vou fazer 64, não sou, já vivi, né, bastante, e eu tenho certeza, cada vez que eu vejo, eu chego à conclusão que eu não sei nada. Eu não sei nada. Se o Senhor não agir na minha vida, se o Senhor não me der estratégia, sabe? Eu não vou chegar em lugar nenhum.
Porque Ele é o Senhor. Eu sou servo. Sabe, irmãos, você quer a bênção de Deus na tua vida? Para de querer fazer as coisas pela tua cabeça. Para de reclamar. Para de falar de um de outro. Para de querer agir como o mundo lá fora age. Porque lá, as pessoas fazem de qualquer jeito porque não tem Senhor. Mas nós temos. Nós temos um Deus que nos ama. E que nos ama de tal forma que enviou Jesus para morrer na cruz, para nos salvar, e enviou do seu Espírito para nos animar, para nos consolar, para nos confortar, para nos dirigir. Mas, será que nós temos sido dirigidos pelo Espírito Santo? Será? Será que Deus faz assim e nós fazemos exatamente o oposto? Porque eu não estou nem aí. Eu mando na minha vida. Você não manda na sua vida. Quem manda é Deus. Seja sensível. O que Deus quer. E, por favor, eu quero colocar o seguinte: eu não estou colocando com isso, eu gostaria de deixar bem claro, nós temos visitas, de repente pode soar de uma forma. Como pastor, de forma alguma, eu sou autoritário, não é isso. Mas nós entendemos que nós buscamos a Deus, a direção de Deus, e é nessa direção, é nessa orientação, é nessa linha de mando, é que as coisas vão acontecendo e Deus vai sendo glorificado. Mas quando nós deixamos isso e deixamos que aquele espírito do mundo, porque lá não funciona, mas aqui funciona. E as coisas de Deus, elas são sobrenaturais, são especialíssimas. Quem é que viu multiplicar pão até agora? Quem é? Ninguém. Só esse pessoal que esteve lá, que participaram com Jesus da multiplicação dos pães. Nós temos testemunhos de pessoas contemporaneamente que viram Deus multiplicar. Multiplicar o gás, consertar a máquina, né, Miro? Até o fim do dia do pagamento. Minha esposa lá um dia, a máquina quebrou, não tínhamos dinheiro para arrumar, ela foi lá, chegou e falou: Senhor, tu sabes que eu não tenho dinheiro, só no dia do pagamento. Senhor, faz essa máquina voltar que eu preciso dela. Ela acabou de orar, a máquina funcionou até o dia 30. No dia 30 quebrou e nós chamamos o técnico. Né? Temos irmãos aqui, como a Maria José, que o gás durou, o gás tinha acabado, e eles oraram e o gás estava acabando, né? E eles oraram e o gás durou. Então, o nosso Deus, ele continua multiplicando, ele continua abençoando, ele continua fazendo com que talvez a farinha não acabe, o azeite não acabe, mas para isso, todos aqueles que fizeram isso, eles estavam na direção de Deus e se submeteram à orientação de Deus. Eu espero que você tenha entendido a tônica da mensagem. Deus não trabalha de forma desorganizada. Deus respeita, porque Ele mesmo é Senhor. E Ele quer que as coisas sejam feitas da melhor forma possível. E quando nós nos colocamos de uma forma clara, entendendo que nós somos pó-cinza, nós não somos nada, e até toda a nossa cultura, a nossa capacidade, tudo isso não é nada diante da grandeza de Deus. E nós reconhecemos essa limitação e nos colocamos diante dele e pedimos: Senhor, nos mostra aquilo que deve fazer. O Senhor vai revelar, talvez assim, aqueles 5 pães e peixinhos, Rivani, que talvez você tenha, e que a partir dali Deus pode começar um milagre na tua vida. Deus vai te dar uma estratégia daquilo que você deve fazer. E sabe o que vai acontecer? Quando Deus operar o milagre, a alegria vai ser tão grande, porque não foi você, não somos nós, mas é o Senhor em nós. É o Senhor em nós. E nós estamos nos últimos dias, irmãos. Nós estamos nos últimos dias. O mundo está cada dia pior. As coisas à nossa volta estão terríveis. E Jesus está voltando. Mas é hora de nós voltarmos para Ele. É hora de nós... eu não sei se eu não consigo... sabe, irmãos, nós temos que nos encaixar dentro da ordem de Deus, dentro daquilo que Deus quer, dentro da forma. Nós temos que encaixar, porque essa é o segredo da vitória. Esse é o segredo da bênção. A humilhação. Tiago diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Hoje nós temos mais do que nunca pessoas que empinam o seu nariz, falam que aquilo tem que ser daquele jeito e não abaixam, não descem do salto de forma alguma. Irmão, irmã, se você é desse jeito, para com isso. Desce do seu salto, sabe? Para com isso.
Porque você não é nada diante de Deus. Deus é Senhor. Deus é Senhor. E Ele quer te abençoar. E é na humildade, é na submissão, é na entrega, é na deixar, no ouvir a voz de Deus, é que está a bênção de nós desfrutarmos todas as vitórias que Deus tem preparado para nós. Então eu gostaria de, nessa noite, eu iria talvez falar muito mais coisas, mas é isso daí. Eu creio que consegui transmitir, não sei se tudo que Deus falou, mas eu queria convidar você agora a fechar os teus olhos. Eu não costumo fazer isso não, mas fecha os teus olhos aí. Faz uma reflexão, pensa na tua vida. Pensa como você é. Pensa o quanto você é capaz de se submeter às lideranças até humanas mesmo, dentro da igreja, dentro do teu ministério, dentro da tua família, sabe? Como é que você é? Sabe? Deus, Ele quer fazer coisas novas na tua vida. Para que você seja abençoado, você precisa entrar dentro do projeto de Deus. E o projeto diz assim, que nós temos que nos humilhar diante de Deus. Nós temos que nos humilhar, temos que obedecer às nossas lideranças, nós temos que amar aqueles que estão do nosso lado, nós temos que nos sujeitar uns aos outros, nós temos que ter uma visão diferente, coisa que lá no mundo lá fora não tem, mas dentro da casa de Deus tem que ter. E se você tem sentido que a coisa não está tão como deveria, faça um propósito com Deus e peça a Deus, Senhor, me ensina, Senhor, a mudar. Me ensina, Senhor, a me submeter. Me ensina, Senhor, a me humilhar diante de Ti. Sabe? Porque, irmão e irmã, você não é nada. Me desculpe dizer, por mais que você possa ser capaz, inteligente, ter dinheiro, ter um carro de último tipo, você não é nada. Sabe por quê? Porque a tua vida está nas mãos de Deus. E você não sabe nem o que vai acontecer nos próximos minutos na tua vida. Eu mesmo estou aqui, de repente eu posso ter qualquer tipo de coisa e partir para a eternidade. Então nada que nós temos é nosso, mas uma coisa tem. Quando nós entendemos que nada é nosso, tudo é do Senhor, e nós temos que obedecê-lo, nós temos que ser submissos, nós temos que humilhar perante Ele, nós temos que buscar aprender a ouvir a sua voz. Então, nós entramos num relacionamento, entramos no centro da vontade de Deus, e as coisas passam a ser diferentes, porque o objetivo de Deus é nos abençoar, é fazer com que a nossa vida seja abençoada, e nós sejamos testemunhas eficazes da sua palavra. Então, que você nessa noite, se você sentiu isso, coloca diante de Deus. Não sai daqui igual você saiu, sabe? Porque uma coisa muito importante que tem é nós ouvirmos a voz de Deus e nós nos submetermos. E nós olharmos no espelho da palavra, vermos nossas imperfeições e corrigi-las. Porque muitas pessoas veem as suas imperfeições. Veem que estão com o rosto todo lambuzado, que a roupa está toda torta, sai e não faz absolutamente nada. E muitas vezes vai passar vergonha diante dos outros. Mas se corrija diante do espelho da palavra de Deus. Se escolha, se corrija diante daquilo que o Senhor tem falado. O Senhor tem insistido com o seu povo. Se corrija. E se proponha, Senhor, eu quero me submeter à Tua vontade. Eu quero, Senhor, fazer a Tua vontade. Eu quero, Senhor, ouvir a Tua direção. Senhor, é para sentar de 50 em 50? Amém, eu vou sentar de 50 em 50. Agora, Senhor, o que eu tenho que fazer? Qual é o próximo passo? E que você possa deixar que o Espírito Santo de Deus se tome pela mão como uma criança. E vá te levando, direcionando, em várias fases. Talvez o seu milagre, aquilo que você tem buscado de Deus, não vai acontecer de uma hora para outra no abrir e fechar de olhos. Seja um processo. Mas nesse processo, se você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, se submeter, se humilhar e deixar Deus agir, você vai contemplar a vitória e vai glorificar a Deus. Deus quer te usar para você ser bênção. Deus não quer usar você, Deus não quer que você continue sendo entrave na vida dos outros, problema,
Não, Deus quer que você seja bênção. E Deus te chamou para ser bênção. Bênção. Abraão, quando foi chamado por Deus assim, sai da tua terra, da tua parentela e ser tu uma bênção. Ah, mas não é você. É você. É você que tem que ser a bênção. Sabe? Talvez você olhe para o outro e fale assim, mas se não importa o outro. É você. É você. Deus está falando com você. É você que tem que ser uma bênção. Você esforce por isso. E eu tenho certeza, e eu vou orar nessa hora. Eu quero que você se levante agora. Nós vamos orar. E eu creio que Deus tem algo especial. Sabe, irmãos, nós temos orado, nós temos pedido a Deus para que Deus batize com o Espírito Santo, para que Deus dê dons espirituais, para que Deus traga vidas novas para a sua igreja, para que Deus opere maravilhas, opere o seu sobrenatural. Mas para que isso aconteça, temos que entrar no prumo, temos que entrar na vontade de Deus, nós temos que nos humilhar diante dele. Oferece agora os teus 5 pães e os teus peixes. Se entrega nas mãos de Deus. E procure ouvir a voz de Deus. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer algo novo. Deus quer derramar do seu poder. Deus quer derramar alegria, poder do Espírito Santo. Para que você saia, para que você testemunhe, para que você tenha ousadia. Mas para isso, primeiro você precisa estar em Jerusalém. Para isso, você precisa permanecer na presença do Pai. E se humilhar diante dele. Nós vamos orar nessa hora também pela Laísa, uma sobrinha nossa que está com problema, para que Deus coloque as mãos também de poder sobre ela. E vamos estar orando, eu vou estar orando por mim e por você, para que nós sejamos transformados. Deixa a tua razão de lado, irmão. Para com isso. Deixa a tua razão e fala, Senhor, qual é a tua vontade? E vamos entrar pelo terreno da obediência, da entrega, da submissão. E com certeza, o Espírito Santo de Deus vai agir de uma forma muito especial no nosso meio. Santo e eterno Deus, nós estamos, Senhor, na Tua presença, Pai. E nós temos ministrado, Senhor, a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Ó Pai, a começar de mim, Senhor. Eu te peço, Senhor, quebra o meu coração, quebranta-me, Senhor, diante de Ti. Me ajuda, Senhor, a cada dia entender a minha limitação, a minha incapacidade, Senhor, as minhas dificuldades, Pai, mas entender, Senhor, que quando eu me coloco nas Tuas mãos e me humilho diante de Ti, o Senhor vem e o Senhor faça com que eu vá além daquilo que eu posso ser, porque não sou eu, mas é o Teu Espírito em mim. E que cada um dos Teus filhos, ó Pai, possa entender, Senhor, ó Pai eterno, Senhor, esse relacionamento, essa questão da linha de mando, se depender de Ti, de buscar a Tua estratégia, de buscar, Senhor, a Tua direção, ó Pai, para que verdadeiramente, ó Pai, a Tua igreja, Senhor, possa ser transformada, para que vidas sejam alcançadas, e que realmente, ó Pai, através da nossa vida, muitas outras pessoas, Senhor, possam ser abençoadas. Ó Pai eterno, Senhor, ó Deus, Tu já nos deste o pão. Nós temos Jesus como o pão da vida. Ó Deus eterno, Senhor, e que nós, Senhor, ó Pai eterno, Senhor, possamos nos colocar diante de Ti, para que o Senhor, através de nós, venha multiplicar esse pão e levar para muitos que estão necessitados, ó Pai. Nessa hora, Senhor, eu te peço também, Tu venhas abençoar, Senhor. Ó Pai eterno, Senhor, a Laís, Senhor, visita ela com Teu poder. Tu sabes, Senhor, aquilo que está acontecendo, o problema de enfermidade, Pai, mas Tu és o único que pode mudar, Senhor. Tu podes mudar a evolução daquela enfermidade, Pai. Coloca Tuas mãos de poder, Senhor. Ó Pai eterno, Senhor, e concede a vitória. Também eu te peço, Senhor, se alguém aqui no nosso meio, Pai, que está enfermo, está numa situação difícil, Senhor. Ó Pai eterno, Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o Jeová Rafá, Tu és o Deus que cura. Ó Pai, eu te peço, Senhor, envia unção de cura, Senhor. Ó Pai eterno, sobre o Teu povo, ó Pai, libertando, ó Pai, das enfermidades. Ó Pai eterno, Senhor, ó Deus, envia, Senhor, também provisão, ó Pai, para aquele que está passando por necessidade, para aquele que tem uma situação, ó Pai eterno, Senhor, que está intrincada e ele não consegue resolver. Pai, coloca Tuas mãos, dá estratégia, dá sabedoria,
Deus, manifesta-te, ó Pai, na vida da tua igreja, na vida do teu povo, na vida de cada família aqui, Senhor. Ó Pai eterno, Senhor, e que, ó Pai, ao nos reunirmos, Senhor, ó Pai eterno, Senhor, cada um possa ter testemunhos de vitória, Pai. Ó Deus eterno, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito, para que, ó Deus eterno, Senhor, mais e mais, nós possamos te louvar e te glorificar, Senhor. Fica com o teu povo, Pai. Guarda-nos, ó Pai, agora que vamos sair da tua casa. Envia o teu anjo adiante de nós, nos livrando, ó Pai, de todo mal. Nos dá uma semana de vitória. Ajuda-nos, ó Pai, a vencermos a cada barreira. E em tudo, ó Deus, temos a direção e a aprovação do teu Espírito, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Irmão, humilha-te diante de Deus e ouve, procura ouvir a voz do Senhor. Deus vai fazer uma grande diferença na tua vida. Você vai sentir grandes mudanças, porque Ele quer operar milagres. Ele quer fazer maravilhas. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Buscá-lo, nos entregarmos e ouvirmos a sua voz. Amém?